O PSDB respondeu à acusação da presidente Dilma, que culpou os tucanos pelo processo de impeachment em discussão na Câmara dos Deputados. De acordo com o PSDB, na base do impeachment não está um partido político, segundo ele, mas a voz de milhões de brasileiros. A nota também afirma que o pedido de impeachment tem como sustentação um crime de responsabilidade. Os tucanos dizem que a presidente deveria se preocupar com a defesa dela e não em fazer um jogo político. Em todo caso, o jogo político está avançando, o presidente falou uma coisa, o PSDB falou outra. Para dirimir a questão, está aqui o árbitro. Nossa, que responsabilidade. E aí, Nirlando, como é que fica isso? Olha, o que a presidente diz com essa frase? Diz o seguinte, é uma atitude dos perdedores. Ela está dizendo que é ainda o terceiro, digamos assim, o terceiro turno da eleição. Em parte é verdade, em parte não é verdade. Por quê? Em parte é verdade porque um setor do PSDB, de fato, que perdeu a eleição, nunca se conformou com isso, partiu para a defesa da ideia do impeachment. Os advogados que fizeram essa ação, que foi aceita pelo presidente da Câmara, são ligados tradicionalmente ao PSDB, mas o quadro mudou. Mudou no sentido de que hoje, por exemplo, você tem o vice-presidente da República, duas vezes vice-presidente da República, supostamente aliado e líder do partido que apoia o presidente, bandeando de lado e apoiando claramente essa ruptura. Quer dizer, eu digo claramente assim, nos bastidores está claro isso. Embora no discurso não seja bem assim. Convivência institucional. Convivência institucional, mas o fato é que hoje também o vice-presidente Michel Temer está claramente a favor do afastamento da presidente Dilma. E está articulando junto com o presidente da Câmara. Então, o fato novo foi essa história da ação ser aceita e o próximo, qual seria a ideia dessa articulação? Ganhar tempo, demorar um pouco, que a coisa para que haja, de fato, a volta às ruas, para dar um respaldo e uma legitimidade maior e não ficar parecendo que é meramente... A volta à rua não pode ser tanto de um lado como do outro? É, dos dois lados. Quer dizer, vai haver uma manifestação no domingo, convocada pelos setores que querem o impeachment, e vai haver no meio da semana manifestações dos setores que não querem o impeachment. Então, eu acho que existe uma diferença fundamental nessa história da volta às ruas. Existe uma certa mistificação em relação a isso. Eu acho que o que está havendo até agora é uma articulação política no Congresso e arredores. É aí que está acontecendo. Existe um mal-estar em relação ao governo, que é evidente com o descrédito em relação a Dilma, baixa popularidade. O que não significa que ela deve ser impedida, de qualquer forma. Agora, eu acho que essa que eu digo da mistificação da volta à rua é o seguinte, em relação, por exemplo, ao governo Collor, havia um consenso da sociedade de que ele não poderia continuar. E dessa vez, pelo menos por hora, eu não estou percebendo esse consenso. Eu acho que há uma luta política mais ampla. Os setores de apoio a Dilma também estão se articulando, então o impasse pode ser maior. Então não existe esse consenso das ruas. Existe um mal-estar profundo em relação ao governo, mas é diferente. Você acha, então, que interessa à oposição estender mais o processo? Com certeza. Colocar aí pela frente o recesso parlamentar? Aí você vai criando... Por que interessa? Basicamente por uma única razão. Se a votação fosse hoje, a Dilma não seria impedida. É verdade. Nem na Câmara, nem no Senado. Se fosse hoje. Então você tem que criar um fato político de mais longo alcance para que possa haver essa possibilidade. Esse fato político pode ser, por exemplo, agravamento do desemprego? Do desemprego, ratos econômicos, é uma questão econômica. E depois, assim, esse impasse que o Congresso está criando só piora a situação do país. É um negócio um pouco quanto pior, melhor. Então, nesse sentido, vai paralisar ainda mais a ação do governo.
E evidentemente, que vai piorar a imagem do próprio governo. Tem um jogo muito maquiavélico, e da parte do deputado Eduardo Cunha, que é o núcleo, o protagonista desse processo hoje, para ele é o seguinte: ele ganha tempo para virar o salvador da pátria. Então, ele vai ser o sujeito que vai fazer o impeachment da Dilma, o que tenta fazer, e depois aí as pessoas esquecem o que aconteceu com ele. Deixa isso para lá, ele, afinal de contas, ele é um patriota. Vendeu carne. Pois é. Ficou rico vendendo carne. Vamos esquecer e lá tal. Na África. Então, eu acho que aí tem uma jogada muito maquiavélica. De fato, como diz o professor Marcelo, esse sujeito entende profundamente das artimanhas do Congresso, regimentais e tal, e joga com isso. E é um político de muito arisco, quer dizer, ele percebeu que todo esse processo é importantíssimo para ele salvar a própria pele. Ilando, vamos ver o que os telespectadores internautas aguardam para a sua pergunta para você, tudo bem? Pois não, vamos lá. Vamos lá, Bárbara. Boa noite, Nilando. Boa noite, Bárbara. A Olívia Brezan, de Camaçari, Bahia, diz o seguinte: a presidente fez uma espécie de desabafo em relação ao PSDB. A impressão que dá é que eles estavam escondidos. É isso mesmo que está acontecendo? O PSDB foi muito ambíguo, né? Uma parte dele, desde o início, pensou na ideia do impeachment, e uma parte não embarcou tão claramente. Por exemplo, o governador Geraldo Alckmin estava jogando pelas regras do jogo. Agora, o PSDB está monoliticamente a favor do impeachment. Inclusive com a participação de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que apareceu, ressurgiu aí, e hoje é um dos articuladores desse quadro. Então, os governadores do PSDB não assinaram, por exemplo, o documento dos outros governadores em apoio à Dilma, nem o Geraldo Alckmin, nem o Beto Richa, por exemplo, que são pessoas que não estavam imediatamente interessadas na questão do impeachment. O governador Geraldo Alckmin seria candidato em 2018, então o interesse dele é que esse processo de agonia do governo do PT se prolongasse até lá, ele seria um candidato forte. Agora não se sabe bem, porque de repente, se o vice assume, ele passa a ser um candidato natural, né, em 2018. Né? Mas e o Aécio, o que vai fazer? Pois é, como se faz? Alguém vai ter que mudar de partido. O PSDB tem muito cacique, então é difícil administrar tem uns três, pelo menos, essa cacicada toda. Tem o Aécio, e os interesses o são Alckmin e o conflitantes. Serra. O Serra também deve estar ali esperando. O Serra já se apresentou. É verdade que ele teve algum episódio. Tem aí, ele está se limpando aí lá do negócio do vinho, mas já se apresentou como uma espécie assim de grão-vizir de um futuro governo. Grão-vizir? Assim vai ser. Isso aqui é um califado? O que Não, é? Califado é lá. Califado é lá. Grão-vizir é califado, pô. Eu acho que no Brasil estamos vivendo um momento de uma. Essa semana no Congresso foi uma semana negra para esse país. As jogadas, as articulações, as manobras. Quer dizer, e as pessoas estão assistindo um pouco perplexas a tudo isso, né? Quer dizer, eu acho que é uma pena que chegamos a esse ponto. Quer dizer, inclusive, o protagonismo do Eduardo Cunha nessa questão toda, um homem suspeitíssimo, um homem acusado de mil coisas e tal, de repente ele ser o condutor do nosso futuro político é uma coisa lamentável. Nilando, é possível então que a gente passe agora o final do ano na expectativa do que vai acontecer em fevereiro ou março? Porque em fevereiro tem o carnaval, hein, meu? Mas eu acho que o Congresso está gostando dessa coisa, né? Eu acho que o recesso pode ser mais curto, embora o processo, como você mostrou aí, é um processo longo, quer dizer, não vai acontecer um impeachment daqui a 3 semanas. Vai acontecer isso, sei lá, se acontecer em junho, julho. Mas, de qualquer forma, a articulação política está animada. Vai ter esse intervalo aí, vamos... existe uma agenda positiva, por exemplo, o Senado vai votar essa semana, deve votar essa semana, a questão da repatriação do dinheiro. Isso é uma coisa importante, por exemplo. Algumas coisas importantes podem ainda acontecer, eu acho que a agenda está em aberto. Possivelmente, as questões fundamentais vão ficar paralisadas, as questões fundamentais do orçamento. Então, o governo não tem muita ação, não tem muito o que fazer.
Hoje eu estava vendo o vice-presidente Michel Temer teve hoje aqui no Instituto teve fazendo uma palestra no Instituto a convite do ministro Gilmar Mendes e falou em semiparlamentarismo, que eu acho que já é uma senha para aquela solução 1961. Pelo amor Quer de dizer, Deus. aquela coisa assim, olha, tudo bem, vamos fazer o seguinte, faz um acerto aí e acena para o Congresso para ter mais participação nas decisões e tal. Evidentemente, ele no papel de Tancredo Neves, que é o condutor do processo todo. É curioso que dessa vez o neto do Tancredo esteja do outro lado e é curioso que o neto do Mário Covas também esteja do outro lado, do lado da ruptura, né? Isso acontece, são circunstâncias da política. Vamos ver se no futuro... Tem muita gente que em 61 se arrependeu do que fez, né? Quer dizer, que era a ideia de derrubar, não deixar o presidente eleito tomar posse. Agora pode ser que a ideia de tirar o presidente eleito, depois as pessoas podem se arrepender também. Irlando, obrigadão então. Até mais. Até mais. Até a Tchau. próxima. Obrigado. Aí está a participação então do Nirlando Beirão conosco, com exclusividade aqui no nosso portal, que é o r7.com, fazendo mais comentários, entre tantas as pessoas que são convidadas para vir aqui para fazer comentários, com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, com recortes diferentes da realidade, porque essa é a nossa intenção. Que as pessoas venham para cá, falem as coisas, né, com pluralidade, nós temos procurado a pluralidade, e que você possa, então, olhar no meio dessa pluralidade aquilo que você julga que é o mais importante para o nosso país, para a sua pessoa e por aí afora. Bom, deixa eu ver aqui. Sim, 24 segundos a gente está de volta. Até já.